Nessa aula eu vou te mostrar a importância de fazer uma análise de solo e o porquê que ela é tão essencial para a sua construção. Essa sondagem do solo ela é fundamental para a gente analisar e entender de forma ali profunda qual que é o tipo de solo e as características. E baseando nisso, o calculista, que vai fazer o projeto estrutural da sua casa, ele vai conseguir trabalhar em cima disso, dessas características. Então, a análise de solo é importante por dois motivos que eu considero assim cruciais. Entender qual que é o tipo de solo e entender aonde o solo, aonde você vai atingir o solo impenetrável. O que é esse solo impenetrável? É aonde você pode parar a sua fundação, você vai travar a fundação que ela não vai conseguir ceder em nenhum momento. Ela vai ficar travada ali. Esse é o impenetrável. É a rocha, o solo rochoso, que é onde a gente busca atingir a fundação para você ter uma obra ali estática. A falta desse estudo vai gerar um superdimensionamento, porque o calculista, se ele não sabe, qual que é o tipo de solo que ele vai trabalhar, ele vai superdimensionar para ele trabalhar com a margem de segurança. E pode gerar alguns recalques, alguns danos de afundamento ali da obra. Vou até mostrar para vocês um caso de um laudo que a gente fez, que isso aqui é um recalque. É um recalque. O solo recalcou, o solo afundou. A estrutura ela não estava apoiada em algo, vamos falar, rígido. O impenetrável ali que é o rígido. Então a fundação ela não estava apoiada da forma certa ali e essa obra foi recalcada. Então esse é das patologias, um dos problemas que a falta da sondagem pode gerar, fora o superdimensionamento. Então, a sondagem, quando eu falo para investir em um laudo de sondagem, ele não é gasto, ele é investimento. Porque além de você saber qual tipo de fundação você vai utilizar, se você vai utilizar uma fundação rasa, como um radier, uma estaca escavada de forma mecânica, uma sapata, você consegue enxugar a sua estrutura. É uma forma de você economizar na sua estrutura. Você vai economizar na sua fundação, nos seus pilares, porque você vai saber realmente onde você está apoiando a sua casa. Então é uma das principais formas de você reduzir o custo da sua obra. Ah, Yuri, mas qual que é a metodologia que eu tenho que utilizar para fazer esse laudo de sondagem, É o SPT. Esse é o tipo de laudo, tipo de análise de solo mais conhecido que a gente usa no Brasil inteiro. Quem presta esse tipo de serviço é uma empresa especializada, terceirizada, que mexe apenas com isso. Então, esse laudo, eles vão golpeando e pegando amostras do solo até atingir o impenetrável, igual eu falei para vocês, aonde essa fundação ela não vai passar mais. Então depois o calculista vai receber um laudo como esse, com cada camada do solo, para ele entender melhor aonde ele pode apoiar a fundação. Então desse laudo aqui que você vai receber, ele vai conseguir saber se pode trabalhar com a fundação rasa, profunda ou aonde ele vai ter que paralisar essa fundação aí, aonde ele vai atingir o impenetrável e apoiar essa fundação. Então aí que começa a vir a economia da sua obra. Eu tive um caso de um cliente meu que chegou com os projetos prontos e eu fui analisar o estrutural dele e ele estava com uma fundação de 8 metros de profundidade. Eu fiz a análise e falei, cara, eu acho que esse projeto está muito superdimensionado. Vamos fazer um estudo de solo, Vamos entender esse solo. E ele, vou ter que gastar com esse laudo de sondagem. Eu falei assim, eu te garanto que a gente vai conseguir enxugar pelo menos em alguma parte aí na sua obra. E a gente fez. E quando a gente recebeu o laudo de sondagem, conseguimos redimensionar toda a estrutura dele, da fundação, para 4 metros de profundidade. Então vamos fazer uma conta básica aqui. Ele tinha, o primeiro projeto que a gente recebeu, era 8 metros de profundidade. Metros de profundidade. A gente fez um estudo, conseguimos chegar a 4 metros de profundidade. Então imagina o quanto estava superdimensionado. Isso é super normal, porque o calculista ele vai trabalhar ali com a margem de segurança. E se ele não sabe qual é o tipo de solo, ele vai deixar essa estrutura mais robusta. E aí, a obra ela tinha 32
estacas de 30 centímetros. Eram estacas que iam ser escavadas de forma mecânica. Tinha 32 estacas com um diâmetro de 30 centímetros. Se a gente fizer uma conta aqui básica mesmo, uma estaca dessa de 8 metros de profundidade, ela vai ter um volume de concreto, só um minutinho, 0,57 metros cúbicos por estaca. Uma estaca de 4 metros de profundidade, ela vai ter um volume, teoricamente seria 50%, mas não vai bater certinho porque tem uma margezinha ali na hora que o trado vai furar, ele nunca pega certinho. Então a gente sempre considera um valor aproximado. 0,28 metros cúbicos. Isso aqui é por broca. Tem que lembrar que a gente tem 32 brocas na obra. Então, se eu fizer aqui a conta, 32 vezes 0,57, que é para estacas de 30 por 8 metros de profundidade, eu vou fazer aqui 32 vezes 0,28, que é para as estacas de diâmetro de 30 com 4 metros de profundidade. Nesse primeiro cenário, eu vou ter um gasto de 18,24 metros cúbicos de concreto. E nesse segundo cenário, eu vou ter um gasto de 8,96 metros cúbicos em todas. Então, eu economizei mais de 50% aqui nessa análise. Vamos falar em reais, vamos falar em dinheiro, né? Em cash. Vamos falar no que vale mesmo, na economia. No nosso primeiro caso de 8 metros. No nosso primeiro caso, que é o caso de 8 metros de profundidade, o metro cúbico do concreto aqui na nossa cidade, ele está saindo em torno de R$420. Então, a gente vai gastar 18,24 vezes R$420, que teria um gasto de 7.660,80. Vou pôr 7.660 para ficar mais redonda a conta. No nosso segundo caso, que é o caso econômico aqui, a gente vai ter uma metragem cúbica de concreto de 8,96 vezes os 420. A gente vai ter um gasto aqui de 3.763,20. Vou pôr 3.763 para economizar. Isso aqui, gente, foi apenas com uma análise. Isso aqui, eu estou falando apenas da fundação. Daqui para cima, eu consigo economizar em toda a obra, porque eu vou estar apoiado em um solo rígido e eu sei onde eu estou apoiado. E eu estou falando de economia só do concreto. Eu não estou considerando mão de obra, eu não estou considerando tempo de obra, porque quanto mais profunda a fundação, mais tempo leva. Eu não estou considerando o trator que vai furar, que ele fura por metragem. Então, isso aqui é só economia de concreto. E você já deve estar se perguntando aí, Yuri, é só a fundação que faz com que o terreno recalque, afunde? Não. A fundação é um dos causadores, mas tem outro causador também, pode gerar, né, o recalque da obra. Vou puxar para cá para explicar para vocês, que é a falta de compactação do solo. Vamos imaginar aqui que aqui a gente está embaixo da terra e aqui é a nossa construção. Essa é a casa aqui dos 3 porquinhos aqui, mas vocês vão entender. Toda essa casa, ela está liberando cargas para o solo, certo? A gente está levando cargas aqui para o solo. Quando a gente tem a fundação aqui, até de vermelho aqui, a gente tem essa fundação, vou considerar 3 fundações aqui no solo. 3 fundação, essa carga, ela vai passar aqui,
ela vai distribuir desse jeito para o solo. Ela vai fazer o que a gente chama na engenharia de bulbo de tensões. Ela vai toda distribuir, ela vai dissipar. Ela vai propagar. Então a carga ela tá vindo, imagina a carga lá da sua laje, ela vai passar na viga, a viga é um transmissor de cargas, vai descer nos pilares, vai chegar na fundação e vai jogar para o solo. O que acontece quando eu não tenho esse solo compactado? O solo, ele é como se fosse, vamos pensar, umas areinhas aqui, ó. Esses pontinhos. Tudo aqui é solo. Quando esse solo ele não está bem compactado, entre o solo, tudo isso aqui, ó, entre é ar. É ar. Então, o que acontece? Quando a carga da casa, que a gente está aqui em cima, quando a carga dessa casa começar a dissipar aqui para baixo, essas partículas de ar vai querer sair, elas vão empurrar. E o que acontece? Vai comprimir e, de certa forma, vai compactar. E aí que vem e a casa cede. Ela vem e recalca. Ela não suporta essa carga. Então, por isso que a gente compacta, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com muro de contenção em terraplanagem, a gente molha, compacta, molha mais, compacta, para esse solo assentar. Então, uns dois principais motivos de recalque é má dimensionamento da fundação, por não entender qual que é o tipo de solo, não saber qual que é esse tipo de solo, e a falta de compactação. São os dois principais motivos que geram essas trincas aí grandes, que é o recalque diferencial da sua estrutura. Nessa aula você aprendeu o que é uma sondagem de solo, como que funciona um laudo, né, do solo, para você entender todas as características e como que ele pode te ajudar e te auxiliar no desenvolvimento dos seus projetos aí, fazendo com que você economize.